Olá a todos, num cenário que não é o mais habitual, não é? Quando eu faço os meus vídeos, mas neste momento está a dar muito sol no escritório e eu gravo mesmo ao lado da janela e não há condições para eu estar lá assim nestes minutinhos todos que eu sei que este vídeo vai ter. De certezinha absoluta que iria começar a soar por todos os lados, iria destilar e assim sendo lembrei-me de vir aqui para a sala onde está muito mais tranquilo e mais fresquinho e por isso estou aqui neste cenário que não é o mais habitual, já fiz um ou outro vídeo por aqui mas muito poucos e estou mais do que pronta, embora não me lembre assim muita coisa das minhas leituras de agosto, vou ter que fazer um bocadinho de batota e olhar para as cábulas, pronto, olhem, mas sim, estou mais do que pronta porque já estamos em setembro, não é? E estou mais do que pronta para falar-vos de tudo aquilo que lemos aqui em casa durante o mês de agosto e foram muitas as leituras, por isso preparem-se porque o vídeo vai ser grande, de certezinha absoluta, se já é grande. Normalmente quando eu faço balanços mensais este tem tendência a ser ainda maior porque ultrapassamos as 20 leituras durante o mês de agosto, sim, no total lemos 21 obras durante o mês de agosto. Participamos todos no Agosto ao Quadrado e é de tudo isso que eu quero falar, mas quero aproveitar estes primeiros minutos para matar saudades daquilo e para partilhar convosco aquilo que foram as nossas férias durante o mês de agosto, assim, de uma forma muito resumida. Deu para passear, deu para conhecer, deu para ler muito e também deu para descansar, aquele descanso que não é completamente o descanso de não fazer nada, porque nós os três cá em casa não somos muito apologistas disso, mas deu para tudo. Claro que foi curto, não é? Como para toda a gente, certeza absoluta que o período de férias é sempre curto, para nós também foi. Já estamos em setembro e eu e sobretudo o mais pequeno, não é o mais novo, não é o mais pequeno, o mais novo, estamos constantemente a lamorear-nos porque setembro já chegou, não é? O trabalho já chegou, a escola já chegou, a universidade já chegou e dói muito, pronto. Estava a dizer-vos então que quero falar-vos um bocadinho, pequenino, daquilo que foram as nossas férias, como eu deixei nos princípios de agosto, no vídeo da TBR, nós fomos pela primeira vez, fomos ao País Basco, em Espanha, e foi uma viagem inesquecível, teve os seus percalços, é verdade, mas qualquer viagem tem, mas deu para termos um sabor muito agradável e muito, sei lá, inesquecível daquilo que ficará sempre nas nossas memórias deste País Basco que nós conhecemos, muito pouco, menos do que aquilo que nós queríamos, porque íamos com imensos planos, mas não deu para tudo. Deu sim para ver com muito pormenor a cidade de Bilbao, que foi o nosso quartel-general, e depois conseguimos ainda ir a Guernica e a San Sebastián, não conseguimos ir a Victoria, não conseguimos ir a outros lugares porque não deu, estivemos lá uma semanita e uns dias e não deu, mas vale muito a pena. Não sei se alguém aí desse lado já conhece o País Basco ou tem vontade. Se tem vontade, acho que devem, sim, se tens vontadinha de ir ao País Basco, vai, porque é uma zona de Espanha muito bonita, com muita coisa para nos deixar com um bom sabor e com muitas memórias inesquecíveis. Também fomos até Trancoso, sim, estava tudo carbonizado, salvava-se Trancoso e casas isoladas onde estava tudo rodeado de preto. Foi uma dor de alma, comovi muitas vezes com pessoas, chorei, mas também acho que não devemos voltar as costas a estas pessoas que tanto precisam, mais agora do que nunca, que as pessoas visitem os seus lugares, que visitem as suas aldeias, as suas vilas, as suas cidades e que deixem lá dinheiro, porque o dinheiro faz muita falta. E foi isso que nós fizemos. Poderíamos ter desistido de ir a Trancoso, mas não o fizemos e valeu muito a pena. Não foi a primeira vez que lá estivemos, muito pelo contrário, mas é uma zona de que todos nós gostamos mesmo muito e este ano, apesar dessa dor de alma e de estar tudo preto, foi uma semana que valeu muitíssimo a pena. Pronto,
está a ser resumido aquilo que foi o meu Agostinho, que já lá vai, não é? E agora vou falar-vos das nossas 21 leituras e preparem-se, porque se foram 21, e vai ser difícil falar de todas elas sem eu demorar bastante tempo aqui a falar convosco, não é? Pronto, olhem, já sabem como é que as coisas são. Pronto, como já disse, todos nós participámos no Agosto ao Quadrado. Eu li só obras físicas, li uma obra que veio da Biblioteca da Terrinha e depois tudo o resto é da minha estante. Fiz várias releituras, terminei um calhamaço que já andava comigo há bastante tempo, desde os princípios, desde julho, deixem-me cá ver, foi o único, sim, desde 14 de julho, porque foi o único calhamaço que foi comigo de férias, não consegui levar os dois. Como sabem, se viram a minha tibiar para setembro, ainda estou às voltas com a biografia do Saramaguinho. Esse ficou, não foi comigo durante as férias, porque 2 calhamaços é muito peso na mala, pronto, e como vos disse, li tudo físico. O meu marido leu algumas obras no Kobo, e sim, pasmem-se, a criança leu, a criança, 19 anos, mas não interessa, para mim será sempre criança, concluiu uma obra e leu outra, ou seja, eu li no total 14 obras, ouviram bem, 14 obras durante o mês de agosto, o meu marido leu 5 e o filhote leu 2, por isso este total redondo de 21 obras. Pronto. Vou começar pelas minhas, como é normal, e não vou seguir muito a ordem cronológica, que é o que eu costumo fazer, porque quero reunir já agora, no princípio do vídeo, todas as obras que eu li para participar no Agosto ao Quadrado, e que foram 5. E este ano excedi-me, suplantei-me e li 5 obras para o Agosto ao Quadrado. Todas elas faziam parte dos meus planos, por isso não são novidade para quem me segue aqui assiduamente. 2 foram uma releitura e as outras 3 foi pela primeira vez que eu peguei nelas. Vou começar naquelas que são os meus amores, os meus docinhos, aquilo que me dá sempre um prazer maravilhoso, e que são nada mais nada menos do que as 3 obras que compõem a trilogia dos Verões Felizes. Sim, já tinha lido o primeiro volume, que é este que aqui está. Também já tinha lido o segundo e agora li pela primeira vez o terceiro, que é o último, e que me deixou assim um apertozinho no coração, não só por ser o último, mas também porque aquilo que aborda cada uma das histórias que compõem este terceiro volume como acontece com todas as outras histórias que compõem os volumes anteriores. É simplesmente maravilhoso, simplesmente delicioso, nostálgico, com aquelas, como é que eu ia dizer, com histórias que se relacionam muito com aquilo que é a nossa vida ou que foi a nossa vida, e para mim, por exemplo, que sou uma menina dos anos 70, e com a infância durante os anos 70 e os anos 80, há muita coisa que me chama a atenção, há muita coisa que me diz muito aqui. E se eu já tinha amado ler pela primeira vez os dois volumes que arrancam esta trilogia, amei relê-los e amei ler esta obra pela primeira vez. Este terceiro volume é maravilhoso, continua a nossa família maluca a ir de férias, sempre com os mesmos rituais, sempre com o pai atrasadíssimo para ir, que nunca consegue cumprir aquilo que ele promete, que é sair no dia X de férias. Há sempre alguma coisa no trabalho dele como ilustrador que leva a que ele nunca consiga cumprir essa promessa, e temos isso mais uma vez. Temos aqui todos os filhos, temos a mãe, esta mulher maravilhosas, e temos todos os percalços e atribulações que estão sempre por trás dos seus verões felizes. Nem tudo é de verão. Há aqui uma obra, há aqui uma das histórias que não é exatamente umas férias, não são exatamente umas férias de verão, mas não importa, tudo é maravilhoso. E se há aí alguém desse lado que ainda não leu nada destes verões felizes, acreditem, é tudo unânime. Todos os leitores que eu conheço
são unânimes que já leram esta trilogia ou que se leram apenas uma ou duas obras dela. Todos são unânimes. Isto é simplesmente brutal, simplesmente maravilhoso, aconchega-nos o coração, enche-nos de carinho, de sorrisos, de nostalgia, de umas boas gargalhadas, vale muito a pena. E depois tem sempre alguma coisa, um lado assim um pouco mais sério, que nos comove e que a mim me comoveu mais uma vez e me fez adorar voltar a esta realidade destes verões felizes. E prometo já aqui que não será a última vez que eu vou ler isto, ou reler. E da próxima vez que eu reler tudo isto que aqui está, vou fazê-lo de uma forma ligeiramente diferente. Porque isto não segue uma cronologia, ou seja, as histórias não são cronologicamente uma a seguir à outra. E então acho que da próxima vez que eu reler isto, daqui a uns anitos, vou reler conforme a cronologia, não por volume, não é? Mas por cronologia. Olhando para aqui, por exemplo, estão a ver, vou olhar para aqui e vou ver qual é a primeira história e ver em que volume é que ela está e depois irei ler tudo isto por ordem cronológica, porque acho que faz sentido. Não quer dizer que não se possa ler isto sem ser por ordem cronológica e seguindo os volumes, pode-se perfeitamente, foi isso que eu fiz, mas acho que da próxima vez vou fazê-lo desta forma para ver se aquele encadeamento que às vezes eu senti um bocadinho de falta, se o faço, se o levo a cabo e se assim me volto a apaixonar mais uma vez por estes verões felizes que me preenchem o coração e que vão agora para a casa de uma amiga, sobretudo este último volume, porque já lhe emprestei os 2 primeiros, ela amou e agora vou-lhe emprestar o terceiro, que de certeza absoluta que lhe vai deixar mais uma vez um quentinho no coração. A quarta obra que eu li para o Agosto ao Quadrado é uma obra com uma temática muito pesada, uma temática que mexe muito comigo, mexe mesmo muito comigo, ou melhor, várias temáticas que mexem muito comigo. Primeiro, a relação entre uma neta e uma avó, que sempre é uma temática que vocês sabem que me é muito cara. Continuo, apesar dos meus avós já terem partido há muitos anos, continuo com muitas saudades deles e continuo muitas vezes, praticamente a diário, continuo a lembrar-me deles e daquilo que eles foram e da importância que eles tiveram no meu crescimento. E esta obra aborda a relação muito próxima entre uma neta e uma avó e aborda outra temática que também me encolhe o coração e que é a temática da demência e de Alzheimer, que são, quiçá, as doenças que mais me aterrorizam nos dias de hoje. Não quer dizer que não haja outras, infelizmente, mas estas aterrorizam-me imenso. Mesmo assim eu continuo à procura de obras que abordem essa temática, essas doenças, para as entender um bocadinho melhor. E foi isso que eu encontrei aqui nesta obra, Não me esqueças, perdão, e que, como vocês conseguem ver pela capa, é uma obra que verdadeiramente nos enternece, que nos deixa muito, muito comovidos e que a mim me fez desabar, literalmente, e que é uma obra que tem uma grande carga autobiográfica. Só me dei conta disso mais tarde, só no final da leitura é que eu me dei conta disso, mas sim, tem uma forte carga autobiográfica associada à autora, não só pela relação e por tudo aquilo que tem a ver com a relação com a avó e com a doença que a avó padece, mas também com lutas que a autora teve que travar para conseguir ter o seu lugar no mundo da forma como ela quer ser vista no mundo. É uma obra muito triste, é uma obra muito, muito comovedora, é uma obra que não é fácil de lidar com ela de maneira nenhuma, mas que para mim atingiu todas as expectativas que eu tinha e foi um 10 em 10, adorei também, apesar de ser um traço muito diferente daquele que é o traço que eu encontro, por exemplo, nos Verões Felizes, mas gostei muito, muito das ilustrações, mas confesso que gostei mais da história ainda, e isto é verdadeiramente um 10 em 10, e que eu, tal como acontece com Verões Felizes, recomendo verdadeiramente
fortemente, aliás, encarecidamente, rogo-vos que vocês leiam esta obra se conseguirem lidar bem com as temáticas que ela tem dentro dela. Isto é uma chamada de atenção, é muito mais fácil e muito mais prazeroso e muito mais leve e muito mais saboroso no sentido positivo abraçarmos a trilogia dos Verões Felizes, mas esta, por muito que tenha essa carga pesada e triste e dura, vale muitíssimo a pena e para mim foi uma delícia, entre aspas, não é? E valeu todo o 10 em 10 que vocês queiram pensar, porque está aqui uma história maravilhosa e que toda a gente deve conhecer. A última obra que eu li para o gosto ao quadrado foi um regressar a uma história que me é muito querida, que é um dos meus clássicos favoritos estrangeiros. Falo-vos de Orgulho e Preconceito, da minha querida Jane Austen, que é de todas as obras que ela publicou, é a minha favorita, sem qualquer dúvida. É aquela que nunca me canso de reler, é aquela que eu nunca me canso de ver nas adaptações que existem a filme ou a série. Vou muitas vezes ver a adaptação a filme com a Keira Knightley, vejo, e também meia volta vejo no YouTube, não é? Porque não consigo ver em mais lado nenhum assim na íntegra, só aos bocadinhos, aos bochechos, vou vendo a adaptação da BBC dos anos 90 com o maravilhoso Colin Firth, ai Deus meu, a fazer de Mr. Darcy, e tudo isso mostra o encantamento e o amor que eu devoto a Orgulho e Preconceito, e foi com todo esse amor que eu regressei à história desta vez aos quadradinhos, com esta adaptação à novela gráfica em inglês que a minha querida Leonor me ofereceu. E é óbvio que eu teria que dar a isto um 10 em 10, porque está muito bem adaptada à novela gráfica, segue muito fielmente a obra, não é? A obra original, e trouxe-me outra vez tudo aquilo que eu amo em Orgulho e Preconceito, tudo aquilo que são a ironia e a crítica fina que a autora fazia à sua época. Muito me ri mais uma vez com a família Bennet, muito sofri mais uma vez com os amores e os desamores dos dois pares românticos da obra. Olhem, foi um 10 em 10 mais uma vez, e eu agradeço imenso à Leonor por me ter oferecido esta adaptação, e foi a última obra que eu li para o Agosto ao Quadrado, ok? Pronto. Já vos falei de 5, falta-me falar de 9. Ai, valha-me Deus. E agora sim vou por ordem mais ou menos cronológica. Arranquei o mês com um regresso a uma autora de quem eu gosto tanto, a Susana Moreira Marques. Foi a terceira obra que eu li dela, e falo-vos da obra que eu não tenho comigo porque era da Biblioteca da Terrinha, Terceiro Andar Sem Elevador. Deixo-vos ficar aí a capa, e mais uma vez é uma obra que a autora utiliza para partilhar connosco aspectos da sua vida. Se nas outras obras que eu li dela, ela falou da sua maternidade, por exemplo, e falou de experiências de luto e de morte, nesta ela fala das experiências que, enquanto lisboeta, ela tem de viver em prédios, em edifícios sem elevador, na parte mais antiga de Lisboa, e edifícios esses que ela vai falando sobre Lisboa. Esta palavra sobre está sempre associada à obra, sobre Lisboa, sobre o que ela vê, sobre as recordações que ela tem de viver em vários apartamentos na parte antiga de Lisboa, sobre experiências que ela tem daquilo que foram também vivências fora de Lisboa em outros apartamentos, e faz isto tudo de uma maneira que sempre a mim me delicia e sempre me deixa extasiada. O estilo de Susana Moreira Marques é simplesmente maravilhoso, e é isso que me leva sempre a querer lê-la mais e mais, e a querer ter as obras dela na minha estante, que só tenho uma, e esta que veio da Biblioteca da Terrinha foi um
vocês não, foi penoso eu não conseguir sublinhar aquilo que tanto me dizia na obra e que foram tantas passagens e eu não conseguia sublinhar porque lá está, a obra era da Biblioteca da Terrinha e eu não poderia sublinhá-la, não é? Foi mesmo penoso não o fazer e é daquelas que eu tenho na minha wishlist na UC para quando ela aparecer assim, sabem, com um preço jeitoso de 40% ou 50% de desconto, eu perder, entre aspas, a cabeça e comprá-la para tê-la na estante, porque Susana, esta autora maravilhosa, deixa-me sempre extasiada com aquilo que partilha comigo e mais uma vez não me defraudou, muito pelo contrário, já estou a ficar disléxica, ainda não, nem metade das coisas disse, dei-lhe um 9 em 10 e valeu tudo aquilo que eu estava à espera dela. Maravilhoso. Pronto. Depois continuei a minha senda por aquilo que eu tinha retirado das estantes e posso dizer-vos que tive leituras excelentes durante o mês de agosto, como por exemplo esta de que vos falei da Susana Moreira Marques, como todas as novelas gráficas que foram um 10 em 10, redondinhos, mas depois tive algumas desilusões, algumas pequenas desilusões e é delas que eu vos vou falar já a seguir. Começo por No Tempo em que Éramos Adultos, de Anne Tyler. É a segunda obra que eu leio dela. A primeira era o Carrinho da Linha Azul, acho que é assim, acho que não me estou enganada. E percebi, agora lendo esta segunda, que aquilo que a autora aborda nas suas tramas é quase sempre parecido. São obras muito introspectivas, não há muita ação nas obras dela, pelo menos daquilo que eu já fui lendo. E aqui nós temos uma protagonista que se chama Rebecca e que chega assim à idade dos 50 e picos e faz-se a pergunta que eu acho que ninguém deverá fazer, mas que poderá fazer quando acha que tem que ser. Faz esta pergunta que é aquela que inicia a trama. Era uma vez uma mulher que descobriu que se tinha transformado na pessoa errada. Pronto. Tinha 53 anos. Já era avó. E é nesta idade, que é muito próxima da minha, que ela descobre que se tinha, ou melhor, pensa que se tinha transformado na pessoa errada. Ou seja, que o desenrolar da sua vida, por causa de algo que aconteceu numa festa de aniversário, tomou um caminho que, pelo que ela pensa agora aos 53 anos, por causa de um sonho que ela tem muito vívido, que tomou um caminho que ela acha que não foi correto, que acha que a levou a transformar-se na pessoa errada. E é isso que nós vamos acompanhar ao longo da trama. Vamos acompanhar esta vontade de Rebecca de saber se verdadeiramente ela se transformou na pessoa errada, se arrepende dos passos que tomou ao longo da vida. Se não deveria ter, por exemplo, terminado um noivado, se deveria ter ficado com aquele noivo que estava destinado a ela desde o início, desde que ela era muito jovenzinha, porque eles já estavam juntos desde que eram crianças ou adolescentes. Será que ela deveria ter terminado o noivado com ele? Será que com ele ela teria sido muito mais feliz? Será que agora, aos 53 anos, é a altura ideal para pensar nestas coisas? Tudo isso está aqui presente. Está aqui presente numa trama que, não, como eu já disse, não tem muita ação, que é muito assim linear, sem altos e baixos, sem muitos percalços, mas que acaba por ser algo interessante, pelo menos para perceber até ao final se aquilo que a Rebecca pensa logo no início da trama, e que foi aquilo que me chamou mais a atenção e me agarrou logo, se isso verdadeiramente é verdade ou não. Foi uma obra que eu gostei de ler, mas que não me trouxe, quiçá, aquele entusiasmo e aquele empolgamento que esta frase inicial da obra, à partida, me deixou a pensar que traria. Pronto. E por essas razões, apesar de eu ter gostado, apesar de eu não poder
apontar nenhum defeito à obra, só lhe consigo dar um 7 em 10 porque, lá está, prometeu imenso logo no início da trama e depois, para mim, pelo menos, não cumpriu aquilo que eu estava à espera que cumprisse com esse início tão entusiasmante e tão empolgante. 7 em 10, recomendo, mas não é uma obra que vá agradar a toda a gente. Continuando naquelas que eu considero pequenas desilusões, tirei das estantes para ler durante o mês de agosto esta obra de Romain Gary, A Promessa. Não é a primeira obra que eu também leio deste autor. Li há bastantes anos Uma Vida à Sua Frente, creio eu, que é assim que se chama, e gostei mesmo muito. Gostei muito do estilo emotivo, do estilo intenso, das personagens que habitam essa trama de Uma Vida à Sua Frente. Gostei muito e recomendo muito essa obra de Romain Gary. E esta foi então a segunda incursão que eu tive com este autor, e é uma incursão autobiográfica, coisa que eu já não me lembrava quando peguei na obra. Esta obra é nada mais nada menos do que uma autobiografia daquilo que foi a infância e adolescência e juventude muito difíceis de Romain Gary, que foi apenas criado pela mãe. Foram uns anos muito difíceis para os dois por questões financeiras e por questões também de não se sentirem, como é que eu ia dizer, identificados com os lugares onde tinham que viver, porque a mãe sempre disse a Romain Gary que para ele ser um verdadeiro homem, ele teria que ser francês. Era o grande sonho da mãe, era conseguir criar condições essenciais para que o seu filho, o seu único filho, chegasse à França e vingasse em França como um homem bem posto na vida, um diplomata e alguém que fosse reconhecido a nível nacional pela França. Isso aconteceu, o sonho da mãe foi concretizado, se calhar estou a dar grande spoiler, desculpem, mas aquilo que mais me agradou na obra, porque já me perdi um bocadinho agora no raciocínio por causa disto do spoiler, aquilo que mais me agradou na obra foi o caráter apaixonado e assim veemente da mãe. É impossível nós não nos apaixonarmos pela mãe de Romain Gary. É uma mãe, meu Deus, como poucas, e que levou todo o mundo às costas e lutou contra todo o mundo e todos para conseguir dar a vida que queria dar ao filho. É assim uma mãe muito intensa, muito apaixonada, muito emotiva, não é? Foi o grande amor de Romain Gary. Essa parte foi aquela que mais me agradou, mas por outro lado, achei que a primeira metade da obra me disse muito. Depois, quando ele já é adulto, senti toda essa intensidade a ser exagerada e achei que havia aqui um lado muito egocêntrico e narcisista da parte do autor que mexeu e buliu um bocadinho com os meus nervos, e assim sendo a segunda metade já me custou a ler, porque eu comecei a afastar-me dele e não pelas melhores razões, dele enquanto autor. E assim sendo, só consegui dar a esta obra um 7 em 10, foi uma pequena desilusão, uma desilusão até consistente. Não sei se há alguém desse lado que já leu esta obra, que possa ter uma opinião completamente contrária à minha, que o diga, por favor. A mim não me agarrou como eu queria que me agarrasse, a mim trouxe uma visão de Romain Gary que, pronto, sim, compreendo que ele foi um grande homem, que foi reconhecido, que ganhou o prémio Goncourt por 2 vezes, por incrível que pareça, mesmo para os franceses, e que teve uma vida excelente, mesmo, muito entusiasmante, mas havia ali um lado dele que pelo menos transparece aqui nesta obra e que a mim me buliu com os meus nervitos. Sendo assim, foi um 7 em 10, não deu para mais, mas lá está, não deixo de recomendar esta obra para quem gosta de autobiografias.
E agora vou fazer uma pausa, porque já sabem que isto depois me corta o pio. Até já, e eu vou aproveitar para beber um bocadinho de água. Estou de volta com a garganta um bocadinho mais fresca para continuar a falar-vos das minhas leituras do mês de agosto e também depois para falar das leituras dos meus homens. Sim, ouviram bem, já sabem, os meus 2 homens leram, fizeram leituras durante o mês de agosto. Mas continuando com as minhas, vou também prosseguir com aquilo que foram as desilusões de agosto. Já vos falei de 2. Não há 2 sem 3, houve uma terceira, e esta terceira acaba por ter um significado mais conclusivo, e já vão perceber porquê, porque eu regressei a Rodrigo Guedes Carvalho depois de 6 anos, acho que foi sim, 6 anos depois eu regressei a Rodrigo Guedes Carvalho com a intenção de fazer as pazes com o autor esse que teve um papel preponderante há uns bons anos atrás nas minhas leituras, era um dos meus autores favoritos, sem qualquer dúvida. Houve obras dele que me disseram mesmo muito, sobretudo as primeiras. Agora não sei, tenho muito medo de as reler, sou sincera, não devo fazê-lo. Tudo isto porque depois da grande desilusão que foi a obra Os Jogos de Raiva, creio eu que é assim, e que foi então a obra que eu li há 6 anos atrás, eu regressei ao autor com As 5 Mães de Serafim. E estava com expectativas essas associadas a essa vontade de fazer as pazes com o autor. E fui a uma obra que eu sabia que era uma obra que, à primeira vista, me iria agradar bastante, porque é uma saga familiar. E é uma saga familiar que tenha este título muito sui generis e que, obviamente, nos apela à curiosidade, não é? Pronto, é verdadeiramente uma saga familiar. No norte do país, leva-me a muitos espaços da cidade do Porto que eu conheço bem, e essas coisas, essas referências foram muito positivas, abrem-me sempre um sorriso, não é? E também outras partes do norte do país que eu conheço bem, nomeadamente Vila Nova de Cerveira. É uma obra que abarca um período mais ou menos de 100 anos, porque este Serafim tem uma mãe que está prestes a cumprir 100 anos, uma mãe à qual ele quer fazer uma festa para celebrar esses 100 anos, mas uma mãe que nunca foi muito próxima dele, ou seja, houve sempre um distanciamento entre o filho e a mãe, entre este filho mais novo e esta mãe. E é sobre esse distanciamento e também é sobre quem é esta mãe, quem foi o pai de Serafim, quem foram as irmãs, quem são os seus 2 grandes amigos. É sobre tudo isso que nós vamos encontrar respostas na trama. E essa parte é bastante interessante, eu não posso dizer que não. Aquilo que me defraudou e aquilo que me deixou frustrada e algo revoltada foi que eu já não consigo lidar muito bem com o estilo de Rodrigo Guedes Carvalho. A maneira como a obra me chegou, o narrador, as coisas que ele vai dizendo, não é um narrador que, por muito que ele seja omnisciente, e eu até gosto muito de narradores omniscientes, desses que sabem tudo, não é? Que são um Deus que está ali, gosto mesmo muito, não tenho problema com esse tipo de narrador, muito pelo contrário, mas a forma como este narrador me faz chegar a história, aquilo que me vai dizendo, aquilo que vai repetindo na exaustão e que mexeu mais uma vez com os meus nervos, isso foi aquilo que menos me agradou. E se eu embirro com o estilo de um autor, por muito que a história, por muito que a trama seja boa, que até é, e tem muita coisa interessante e muita coisa misteriosa, eu não consigo chegar ao final da leitura satisfeita, ou pelo menos completamente satisfeita. Houve coisas, como eu já disse, que me agradaram, mas mesmo as personagens, eu queria saber mais delas. Eu sei que há uma obra que se segue a esta, que talvez até me dê respostas que esta obra não me deu,
mas não estou com vontade de pegar nela. Ela existe na minha estante porque o meu marido continua a amar Rodrigo Guedes Carvalho, já leu esta obra, já leu a seguinte, deu-lhes às duas a pontuação máxima, mas eu já não estou para fazer esse frete. Por muito que me dou a dizer isto, por muito que me custe afirmar isto, eu já não quero fazer esse frete. Dei um 7 em 10 a esta obra, porque lá está, houve coisas que me agradaram, mas depois o estilo do autor mexeu comigo pelo lado negativo e assim sendo eu não consigo dar mais do que um 7 em 10, muito pelo contrário, este 7 eu até acho que já é um bocadinho puxado. Pronto, dói porque é um autor português, porque é um autor contemporâneo e consagrado, é um autor muitíssimo inteligente, gosto imenso dele enquanto jornalista, gosto imenso do que ele vai partilhando nas redes sociais, tenho muita afinidade com muita coisa que ele vai dizendo, é um homem do Porto, é um homem do Norte, que se nota o amor que devota ao Porto e ao Norte, e isso está muito bem visto aqui, muito bem vincado, mas está a desiludir-me e eu não quero continuar a desiludir mais, e assim sendo, esta obra foi lida, mas a seguinte, a que se segue a esta, eu não vou pegar nela e dificilmente pegarei mais alguma obra que seja lançada por este autor, que já me disse tanto, mas que agora infelizmente já não diz. Li também uma obra que me fez regressar a uma autora, ou seja, eu acho que aqui houve muitas obras que foram regressos durante o mês de agosto, pelo menos para mim. E esta autora dos Estados Unidos não foi exceção. Também foi um regresso à Segunda Guerra Mundial. Já sabem que não há muita vontade da minha parte em fazer leituras umas atrás das outras acerca da temática. Já li muito acerca da Segunda Guerra Mundial em anos anteriores e agora quero fazer-lhe uma pausa, mas esta obra estava na minha estante, chegou a vez dela e eu, em vez de a colocar de lado, decidi dar-lhe uma oportunidade, porque a primeira obra que eu li desta autora também é sobre a Segunda Guerra Mundial e foi uma leitura muito, muito, muito absorvente, à qual eu dei a nota máxima. Falo-vos de Christine Harmel e a segunda obra que eu li dela foi então o Livro dos Nomes Perdidos, e é uma obra que tem características semelhantes à obra Enquanto Houver Estrelas no Céu, foi a primeira obra que eu li dela. Tem muitas semelhanças destas linhas temporais, duas linhas temporais, presente e passado, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e França. Há muita coisa semelhante entre as duas nesse aspecto, e vamos mais uma vez ter uma protagonista, neste caso já é uma protagonista octogenária, se eu não estou enganada, e que se vai deparar num dia em que ela ainda trabalha numa biblioteca, se depara com uma reportagem num jornal que a leva a voltar atrás, a voltar aos anos 40 e a voltar a um livro dos nomes perdidos. E é esse regressar ao passado que nos vai fazer conhecer esta Eva, que nos vai fazer perceber que ela, enquanto judia, teve que fugir de Paris, porque senão iria acontecer-lhe o mesmo que aconteceu a milhares e a milhares e a milhares de judeus que foram capturados pelos nazis e que terminaram nos campos de concentração e também nos crematórios. Por isso ela foge para uma zona mais recatada, para uma aldeia, e é aí que ela vai fazer aquilo que nunca pensou que iria fazer, ou seja, ela vai tornar-se alguém com um papel muito relevante para a resistência. É este passado que é muito absorvente, é isto que verdadeiramente me fez ler esta obra de uma forma rápida, mas posso dizer-vos que gostei muito da obra, dei-lhe um 8 em 10, mas para mim não é uma obra tão absorvente e tão emotiva e tão intensa como foi a primeira obra que eu li desta autora. São duas obras que eu recomendo para quem gosta da temática, para quem gosta de
obras com linhas temporais diferentes e com sempre este mistério por trás. São obras que valem muitíssimo a pena, as que estão editadas cá em Portugal desta autora, mas esta, apesar de ser muito boa, não conseguiu chegar aos mesmos patamares que a primeira que eu li de Kristen Harmel, e dei-lhe um 8 em 10, gostei muito e também recomendo. Chegou a altura de vos falar daquele calhamaço que já me acompanhava desde julho, porque eu comecei a lê-lo para o Julho Nobel, já que estou a falar de um autor russo que foi laureado com o Prémio Nobel. A obra eu comecei a lê-la em julho e só a terminei quase no finalzinho de agosto, porque é uma obra muito dura, é uma obra de não ficção, é uma obra que nos conta através das vivências do próprio autor e não só aquilo que era o Gulag e os seus inúmeros tentáculos ao longo do território imenso da União Soviética, e é uma leitura muito difícil de se fazer. É uma leitura muito difícil de fazer porque se nós, quando falamos de ditadores, nos arrepiamos com tudo aquilo que Hitler fez, não é de nos arrepiarmos menos com aquilo que Stalin fez durante muitos anos que esteve no poder à frente da União Soviética. E nós temos aqui, assim, preto no branco, tudo aquilo que foram as perseguições por coisas inacreditáveis, a gente que, por esta ou aquela razão, Stalin e o seu núcleo poderoso achava que estava contra ele, contra o regime e contra o socialismo da União Soviética. É isso que temos aqui, e é uma obra que me custou imenso ler por essas razões, de que eu gostei muito também por ler por essas mesmas razões, mas que eu acho que, e apesar de saber que isto não é tudo aquilo que o Alexander Solzhenitsyn, não sei dizer o nome, tudo aquilo que ele reuniu para levar que toda a gente soubesse o que é que foi o arquipélago Gulag na União Soviética, não é tudo. Se fosse a fazer a vontade ao próprio autor, isto seria muito mais. Isto, pelo que diz aqui, foi informação que ele foi compilando, mas não é tudo aquilo que ele foi compilando. Mesmo assim, eu acho que o autor que me perdoou, por muito que ele já não esteja vivo, mas o autor que me perdoou, aquilo que aqui está é mais do que suficiente. Aliás, eu acho que há coisas que não precisariam de estar aqui tão repetidas. Eu percebo, porque ele sofreu na pele o que é estar num gulag, ser desterrado, ser condenado, ter vivido em condições mais do que desumanas. Percebo a vontade dele de pôr tudo isso no papel para que as pessoas entendessem o que se passava por trás das fronteiras da União Soviética, mas para nós leitores, ou pelo menos para mim, senti que às vezes havia informação que se repetia, e mais do que uma vez, e que acho que não valeria a pena, por muito que eu possa estar a ser muito injusta com aquilo que estou a dizer. Foi a sensação que eu tive enquanto leitora. É uma obra que vale muitíssimo a pena, já estava à minha espera desde 2020, fazia parte dos meus planos das 12 obras para ler ao longo de 2025, foi lida, gostei, foi uma viagem muito tenebrosa, mas muito informativa e crucial, e dei-lhe um 8 em 10. Para concluir aquilo que foi o meu agosto e todas as minhas leituras, e eu depois de ter terminado tudo isto, depois de ter tido as desilusões que eu tive, depois de ter terminado o arquipélago Gulag, eu precisava de algo levezinho e algo que me enchesse o coração, que me fizesse sorrir, que me fizesse chorar e que me levasse àqueles anos felizes da minha adolescência. E regressei, mais uma vez, já não sei quantas vezes eu já reli esta trilogia, e regressei à trilogia da Ana. Da Ana não dos cabelos ruivos, mas da Ana, sim, da Ana finlandesa, sim, da Ana finlandesa, ou finlandesa, norueguesa, ai meu Deus do céu, que eu agora já não sei, não é finlandesa, é norueguesa, peço perdão, desta Ana que é um exemplo de resiliência, uma Ana que eu sei, pronto,
por tudo aquilo que é aqui retratado, que é uma Ana algo datada, porque aquilo que nós temos aqui percebemos que já não faz parte, pelo menos, do que é a juventude e os primeiros anos de um adulto na Noruega, por muito que viva como a Ana vivia num fiord recôndito, mas eu não consigo não amar esta Ana, a história dela, a história, a luta, o trilhar o seu próprio caminho, que, com muitos percalços, com muitas aflições financeiras, com muitos sufocos, com muitos apertos, mas uma Ana que nunca desistiu de ser quem ela era, nunca deixou para trás o seu fiord, as suas tradições, a sua família, mas mesmo assim trilhou o caminho dela e trilhou de uma forma brilhante e com muito sucesso e com muita felicidade à mistura. Amo isto, amo estes 3 volumes, a Ana Quando a Vida Sorri, a Ana Sonhos para Amanhã e a Ana Um Caminho 2. Isto é lindo, 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 lindo e enche-me sempre de carinho e de amor e aconchega-me o coração e pronto, se eu comecei bem o agosto com os Verões Felizes, terminei-o também muitíssimo bem relendo esta trilogia à qual eu mais uma vez dei a nota máxima, ou seja, ao qual eu dei um 10 em 10. Maravilhoso. Não sei se alguém, para além da Ana dos Sonhos de uma Leitora, conhece esta trilogia, mas se houver alguém que deixe ficar aí, por favor, porque eu assim sentir-me-ei mais acompanhadinha no amor que eu devoto a esta trilogia. Agora que já finalmente falei das minhas 14 leituras, vou falar das 5 leituras do meu marido, e aí tenho que olhar para a cábula dele, porque eu não me lembro, e porque também não tenho tudo físico, não é? Como eu vos disse, ele leu bastante no Kobo. Começou o mês lendo de Aixa de la Cruz, esta autora que eu acho que é basca, não é? Aixa de la Cruz, Mudar de Ideias. Eu também a tenho, este meu cabelo, estes meus caracóis, eu também a tenho por ler no Kobo. Leu a obra Mudar de Ideias e deu-lhe um 9 em 10, assim... Deu-lhe um 9 em 10, não sei se há alguém desse lado que já tenha lido Aixa de la Cruz. Eu tentei ler uma obra dela, que não é esta, que trouxe a Biblioteca da Terrinha, a coisa não correu muito bem, porque era uma obra com muita coisa paranormal e sobrenatural. Esta, acho que tem mais coisas para me agarrar e para me agradar, mas mesmo assim, não sei quando é que lhe pegarei. E ele deu-lhe um 9 em 10. Depois, também no Kobo, ele leu muita coisa associada ao País Basco. Já que íamos ao País Basco, leu muita coisa associada ao País Basco. E então, leu no Kobo a obra de, quiçá, o autor basco mais conhecido, pelo menos para os portugueses, que é Fernando Aramburu. E leu Os Filhos da Fábula, mas não gostou muito. Eu deixo-vos ficar aí a capa. Deu-lhe um 8 em 10. Não gostou muito do lado mais cómico e mais, assim... Como é que eu ia dizer, aparvalhado, não sei se estou a dizer isto de forma correta, dos protagonistas, estava à espera de outra coisa e sempre que ele pega em Fernando Aramburu está sempre à espera de algo mais sério e acho que este lado mais aparvalhado e mais cómico não se coadunou com aquilo que ele estava à espera e por isso só lhe deu um 8 em 10. Também de Fernando Aramburu leu, esperem que eu essa tenho física. Enfim, leu O Menino, não é? Que é a última obra que foi publicada, creio eu, cá em Portugal, do autor. E a esta sim, a esta deu-lhe a pontuação máxima. Eu sei que isto também tem a ver com algo inspirado em factos reais, de algo que aconteceu no País Basco em 1980, devastação de uma família. Acho que não está diretamente relacionado com a ETA, pelo que eu creio. E ele adorou e deu-lhe um 10 em 10. Fomos a Guernica, ficámos todos nós muito impactados com aquilo que aconteceu na Guerra Civil àquela cidade e que está imortalizado no quadro de Pablo Picasso, não é? Com o nome Guernica. Depois demos-nos conta que no Kobo existia uma obra que se chama Guernica, Dia de Mercado. Isto tem muito a ver com aquilo que aconteceu no dia do bombardeamento a Guernica,
Havia no Kobo, em espanhol, gratuito, e ele leu. Eu ainda não li, mas tenho muita curiosidade por ler esta obra também. Eu deixo-vos ficar aí a capa. E ele deu-lhe a pontuação máxima, ainda me deixou mais empolgada. Acho que ele fez maravilhosamente bem em ter pegado logo nesta obra a seguir à visita que fizemos a Guernica. Acho que fez todo o sentido. E eu também deveria tê-lo feito, não é? Mas não o fiz. Pronto, e agora a coisa só será não sei quando, mas valeu muito, muito, muito a pena a visita que fizemos à cidade. Foi um dos pontos altos da nossa estada no País Basco e ele culminou essa mesma estada com todas essas leituras feitas de gente do País Basco, e esta de Guernica foi, acho eu, a cereja no topo do bolo, 10 em 10. Também, para participar no Agosto ao Quadrado, ele e o meu filhote leram a mesma obra. Leram esta coisa linda, que vocês sabem que entrou cá em casa em junho. Sim, em junho não, em julho. Em julho. Eu não sei se já vos mostrei, mas eu acho que sim. Ou não sei. Pronto. Entrou esta coisa linda cá em casa, o Desassossegado Sr. Pessoa, por culpa exclusivamente do meu filhote, porque foi ele que quis, à viva força, ter esta obra. Leu-a o meu marido para o Agosto ao Quadrado, deu-lhe um 10 em 10 e deu o meu filhote também um 10 em 10. Ou seja, vocês sabem o fascínio que o meu filho tem por Fernando Pessoa. Aliás, se vocês olharem, há muita coisa do Nandinho aqui nesta minha estante da sala. É um amor que nós temos, sobretudo eu e o Dani, por este poeta. É um fascínio sem limites que nós temos por ele. E o Dani, por muito que já esteja na universidade, continua completamente fascinado pelo Nandinho. Aliás, veio na mesma fascinado por ele de Trancoso e pelo Bandarra, não é? E o Bandarra, que também está presente na mensagem. Por isso, esta leitura que nos leva, creio eu, aos últimos dias de vida do Nandinho, ou seja, de Fernando Pessoa, foi uma delícia para os dois e ambos lhe deram um 10 em 10. Para concluir este vídeo que já vai gigantesco, só me falta falar da segunda obra que o meu filhote leu e que estará aqui alguns. Foi uma obra que ele andava a arrastar já há imenso tempo, nem vos vou dizer por quantos meses, não é? Nem vos vou dizer, mas falo-vos desta obra de não-ficção associada a uma biografia, creio eu, ao Imperador Vermelho, a Xi Jinping, não é? E a Nova China. Ele tem a quem sair, não é? E é fascinado pela história, sobretudo a história do século XX e por tudo que sejam regimes totalitários. Não há como fugir à coisa, tem muita curiosidade por aquilo que é a história da China, já inclusive partilhou muitas vezes que gostava de ir à China como jornalista para conhecer os meandros daquilo que, por muito que seja o que nós sabemos que é, não deixa de ser fascinante para quem quer conhecer. E no caso do meu filho foi mais uma leitura que ele fez e que concluiu só em agosto, e à qual ele deu um 10 em 10. Pronto. Já falei de todas as nossas leituras, já levo à volta de 40 e tal minutos, mas foram 21 obras. 21 leituras. 20 obras, porque houve uma repetida, 21 leituras. E assim sendo, 40 e tal minutos nem é muito, porque se fizermos as contas é 2 ou 3 minutos por cada uma. Pronto. Por isso eu acho que me portei lindamente. E assim sendo, agora que já estou nas despedidas, quero muito que vocês me contem o que é que acharam das nossas leituras, sim, se também participaram no Agosto ao Quadrado e se tiveram alguma dessas surpresas bombásticas que acham que eu tenho mesmo que ler, digam-me por favor aí embaixo nos comentários e contem-me também aquilo que andaram a ler durante o mês de agosto, se leram muito, se aproveitaram as férias, se é que isso aconteceu, se tiveram férias em agosto para ler, ou se pelo contrário não leem muito quando estão de férias, não sei, eu preciso é de vosso mimo, ok? Preciso é de vosso mimo, porque agosto foi maravilhoso, setembro já não está a ser, já tive 2 desistências que me doeram. Pronto, já vos vou deixando aqui algum sumo daquilo que estão a ser as minhas leituras de setembro e por isso eu preciso do vosso mimo. Também porque o regresso à rotina é doloroso, dói que se farta. E setembro para mim é sempre um mês muito complicado
Por todas as razões e mais algumas, já estou outra vez órfã de filho, não é? Porque ele já foi para a universidade, pronto, e por muito que agora não custe tanto como custou o ano passado, dói. E eu derramo lágrimas na mesma, ok? Pronto. Por isso dê-me mimo, porque eu preciso dele, tá? Nem que seja só me mandarem um beijinho, que eu já fico feliz. Beijinhos, vemo-nos num próximo vídeo. Prometo que, entretanto, tenho de fazer o sorteio das obras para o 7º aniversário do cantinho, mas como não tenho internet, não consigo fazer isso. Pronto, a ver se a internet hoje, ou o mais rápido possível, chega cá a casa, porque ninguém merece, ok? Beijinhos, beijinhos, e vemo-nos num próximo vídeo, que eu acho que poderá ser mais pequenito do que este. Beijinhos! E não se esqueçam de comentar, tá bem? Beijinhos!